the police when she whine. All the police when she whine. Mad gal a real champion, girl left, right. Domínio de cidades ou novo cangaço, qual que é a diferença? Olá você, seja bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre as principais diferenças sobre o domínio de cidades e o novo cangaço. Nós vamos falar também sobre as principais formas de combate a esses dois fenômenos criminais que são tipicamente brasileiros. Eu vou deixar para você de presente o link abaixo na descrição para que você possa baixar esse artigo acadêmico em PDF lá no nosso site. Caso você queira pular alguma parte para assistir depois desse vídeo, eu separei ele em capítulos lá no final da descrição também. Assim você pode ver primeiro aquilo que mais te interessa. Lembrando que se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo e ative as notificações, beleza? Vamos ao vídeo então. A evolução dos crimes violentos contra o patrimônio ocorridos nos últimos anos no Brasil, ela passa por várias fases distintas. O arrombamento a caixas eletrônicos, que é a geração dos caixeiros oriundos de Joinville, nós vamos tratar num próximo vídeo. Além deles, nós temos ainda o roubo a banco, majorado pelo emprego de arma de fogo e de explosivos, que nós podemos chamar de novo cangaço ou de domínio de cidades, cada qual dentro das suas peculiaridades. Nós precisamos saber distinguir com que tipo de inimigos nós estamos lidando para podermos inserir uma estratégia específica de combate. O novo cangaço é algo que demanda um reforço ao policiamento local, já o domínio de cidades é uma situação que demanda uma atuação multi-agências dada a sua transnacionalidade. Mas para a gente entender esses dois fenômenos, nós precisamos entender primeiro o que é o conceito de conflito armado e depois dele o conceito de guerra irregular. Várias são as situações em que as forças policiais enfrentam conflitos armados. Conforme o general Pinheiro, nós podemos dizer que o conflito armado ele se divide em 4 gerações. O conflito de primeira geração se inicia a partir da Paz de Westfália, naquele acordo firmado em 1648, que propiciou o nascimento das relações internacionais entre os estados soberanos. Nessa fase, a guerra se caracterizou pelo emprego preponderante do princípio da massa e teve o seu clímax nas épicas campanhas napoleônicas. Ou seja, a estratégia era, literalmente, linha, pau e bomba. Não havia qualquer tipo de estratégia no combate, até porque os recursos também eram bem restritos. Só existia praticamente o cavalo e a espada. Era tudo na brabeza mesmo, não tinha muita estratégia, era só na força do ódio. Conflito de segunda geração engloba o emprego intensivo do fogo, quer dizer, a partir daqui criaram-se as primeiras armas de fogo. Essa fase que culminou na Primeira Guerra Mundial, onde milhares de pessoas morreram. Conflito de terceira geração. Esse período foi dominado pela guerra de manobra. Aqui começaram a nascer os primeiros estrategistas militares. Essa fase ela é caracterizada pela Blitzkrieg, um conceito alemão de fazer guerra relâmpago. Diferente de antes, aqui o exército passou a se dividir e a enviar um pequeno efetivo especializado para cumprir missões de reconhecimento, de sabotagem, de flanqueamento e aí por diante. Essa tática ela foi brilhantemente desenvolvida pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Um outro marco histórico no combate. É nessa fase que nasceram os grandes pensadores estrategistas do meio militar, como por exemplo Clausewitz. Com certeza você vai muito me ouvir falar sobre ele, porque ele tem sido a base bibliográfica dos nossos livros e também dos nossos artigos publicados aqui no canal. Por fim, nós temos um conflito de quarta geração que resulta de uma evolução que visava tirar vantagem das mudanças políticas, sociais, econômicas e tecnológicas vivenciadas desde a Segunda Guerra Mundial. Junto aos estados nacionais, aparecem como novos atores protagonistas as organizações não estatais armadas, as forças irregulares de diferentes matizes, como por exemplo os separatistas, os anarquistas, extremistas políticos, étnicos ou religiosos, além, claro, do crime organizado e do terrorismo. Aqui nasceram as primeiras táticas técnicas e procedimentos da guerra irregular. Basicamente, ela se utiliza das vantagens que essas mudanças ao longo do tempo possam proporcionar para essas forças, independente das suas motivações político-ideológicas, das suas estruturas organizacionais, do seu nível de apoio à população local, do seu nível de capacitação militar e do seu eventual suporte externo. Então, ela progrediu muito no auge da Guerra Fria, quando da ameaça do holocausto nuclear e da consequente confrontação entre Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mundo VICA e mundo Bunny. O mundo globalizado ele está em constante evolução e isso não vale apenas para a tecnologia que nós usamos, mas também para os conceitos que nós aplicamos no nosso dia a dia na forma de planejar as operações policiais. A complexidade e a rapidez dos acontecimentos no mundo, ela vem tornando os nossos conceitos de defesa e de segurança pública cada vez mais diversos, cada vez mais complicados, principalmente no Brasil. Dito isso, os gestores precisam de muitas respostas com brevidade. A internet inundou as pessoas com informações, muitas delas imprecisas e, além disso,
o nosso avanço tecnológico provocou no ser humano uma incompreensão do mundo no qual a gente vive. Como resultado, tudo isso pode prejudicar a sua tomada de decisão. Segundo Gifone Gurgel, o termo VICA foi criado na década de 1990 pelo US Army War College. O termo ele é utilizado para descrever cenários caracterizados por volatilidade, pela incerteza, pela complexidade e pela ambiguidade. A principal diferença entre os dois termos está o quê? Na velocidade e na localização. Por quê? Porque os problemas do mundo eles passaram de local para global e de linear para exponencial. Então, além, claro, do nosso fenômeno da hiperconectividade devido ao acesso à internet. Nós podemos dizer que no primeiro caso do VICA nós estamos falando de problemas ligados à era da Revolução Industrial, ao passo que, quando nós estamos falando em BUNNY, nós estamos tratando da era da informação. O criador do termo BUNNY foi o antropólogo e historiador Jamás Cássio, da University of California, quando ele citou no seu artigo Facing the Age of Chaos, que, traduzido ao bom português, significa enfrentando a era do caos. Tudo isso, conforme você pode ver na ilustração acima, gentilmente cedida pelo Major Paulo Augusto Aguilar, da PM de São Paulo. Major, um grande abraço, obrigado. Major Paulo Augusto, para quem não sabe, ele deu essa palestra sobre sistemas estáticos versus o sistema dinâmico de gerenciamento de incidentes críticos na segurança pública. Major Paulo Aguilar, que é um grande expoente da segurança pública a nível internacional. Bom, pessoal, o mundo VICA. O novo cangaço ele é um problema volátil, pois ele possui altas taxas de mudanças no meio ambiente, visto que, de uma hora para outra, uma rádio patrulha pode ser surpreendida por esse tipo de fenômeno, culminando consequentemente em um tiroteio de proporções inimagináveis. Incerto, pois não se sabe quais serão as mudanças no futuro, já que ele é imprevisível, não se pode prever quando ele vai ocorrer e nem onde ele vai ocorrer. Mesmo havendo um plano de defesa, não deixa de ser um dos mais graves problemas na área de segurança pública. Complexo, porque há grande dificuldade de entender as suas múltiplas variantes no ambiente. Os ataques às instituições financeiras ocorrem em diversas partes do Brasil. Em cada ponto da federação existe um bioma diferente, como por exemplo, o semiárido da Bahia, as favelas cariocas, as matas da Amazônia e assim por diante. O novo cangaço ele é um problema ambíguo, ele permite diferentes interpretações. Pode haver o roubo-banco com apenas 4 integrantes, assim como pode haver o mesmo roubo-banco com 10 integrantes. Essa falsa interpretação ela pode gerar riscos na tomada de decisão do gestor do incidente crítico. Isso por quê? Porque nós precisamos decidir onde os criminosos serão abordados. Na frente do banco, dentro do banco, durante a fuga, na área de mata depois de serem interceptados. Então, tudo isso gera uma ambiguidade na resolução de problema. E é exatamente por isso que você, como gestor, precisa estabelecer a meta de mudar esse campo de batalha para mitigar o risco das pessoas inocentes, como por exemplo, hospitais, postos de saúde e daí por diante. O ambiente do combate aproximado, ele demanda planejamento para esse tipo de intercorrência. Esse conceito, ele se resumia basicamente em um mundo onde as múltiplas forças complexas podiam agir e transformar nossa sociedade em diferentes maneiras. As organizações elas compreenderam que viver em uma realidade pautada em um pensamento linear, quadrado, perfeccionista e altamente detalhado não fazia mais sentido. Por isso o mundo BUNNY é considerado a evolução natural do mundo VICA, ou do mundo VUCA, como queira. Por quê? Porque ele reflete a realidade das sociedades após o início da pandemia. O mundo BUNNY, conforme o Jamás Cássio, citado na obra do Coronel Racorte, da PM de São Paulo, o conceito ele é a evolução do mundo VUCA, ou do mundo VICA, já que essa teoria ela teria ficado obsoleta e não se aplicava mais à realidade de um mundo tão acelerado como esse mundo que a gente vive hoje, principalmente após a pandemia do Covid-19. O mundo BUNNY ele é um novo contexto de mundo pós-pandêmico representado pelo acrônimo BRIGHT, que traduzido quer dizer frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Para o autor, o Coronel Racorte, que depois você vai poder ler com calma no link lá da descrição, os sistemas hoje não são, por exemplo, mais ambíguos, e sim incompreensíveis. Tudo isso graças à quantidade de informações que nós temos hoje, justamente em razão da era da informação. Lembra que eu falei lá no início da era da Revolução Industrial e da era da informação? Então, hoje o gestor de segurança pública ele tem ao seu dispor vários fatos, dados e ainda a liberdade de escolher qual alternativa que melhor se adequa à nossa realidade e ao meio no qual nós estamos inseridos. Diariamente nós presenciamos episódios de incidentes críticos, todos eles envolvendo ameaças mortais. Diferente do novo cangaço, que na minha opinião seria o mundo VUCA ou o mundo VICA, aqui há uma intenção terrorista de
subjugar as forças de segurança, no caso do domínio de cidades. Ao contrário do novo cangaço, aqui nós não podemos resolver com recursos locais. É preciso esforço multi-agências, buscar os principais especialistas de gestão de incidentes críticos, além de nós aplicarmos um plano de defesa de inteligência policial, cerco com as equipes de área, atirador designado, tropas de operações especiais e tropas de patrulhamento tático, cada qual dentro das suas especificidades. Por isso, é tão importante tabularmos dados para produzir documentos acadêmicos como esse que você vai ter acesso no final do vídeo. É importante reunir ícones do setor para a gente trazer à tona estudos de casos que são imprescindíveis para a gente entender e resolver futuramente esse tipo de fenômeno. Perceba a fragilidade das forças de segurança quando nós vemos uma cidade do tamanho de Criciúma ser sitiada pelos marginais. Se os caras conseguem tomar uma cidade daquele tamanho, imagina você o que eles vão conseguir fazer com uma cidade de pequeno porte, entende? Uma cidade que só tem uma equipe de serviço no patrulhamento, que em geral é realizado pelos policiais ali do destacamento. Perceba a fragilidade do sistema de segurança pública atual. Isso gera na tropa um sentimento de ansiedade, já que a espera da morte é pior do que a morte. Por quê? Porque o senso de urgência ele é potencializado com o suspense daquela situação. Quando é que isso vai acontecer aqui na minha cidade? O que é que eu posso fazer para me cercar de boas escolhas na hora do combate? Eu tenho armamento para fazer frente a esse tipo de ameaça? Quanto tempo vai demorar para chegar o meu reforço nas outras cidades? Então, a confecção de um plano de defesa ela é complexa. Por outro lado, ela pode não produzir efeito nenhum, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Por isso que é tão importante, né, frente a essas mudanças constantes no ambiente, a gente se adaptar. E isso tem que ser urgente. A gente precisa provocar um efeito não linear. Diferente do novo cangaço, aqui no domínio de cidades, todos os problemas que vão ser resolvidos eles são exponenciais. Então, tudo ganha grandes proporções, inclusive quando nós estamos falando do papel da mídia, agindo sempre a favor dos bandidos e desmoralizando as polícias. Além, é claro, de ser um fenômeno criminal totalmente incompreensível. Tá bom, Sargento? Mas o que significa cada item desse tal de bunny aí? O B é bright, de frágil. No conceito bunny, né, o entendimento é de que o mundo no qual nós estamos vivendo hoje ele é frágil e parte do princípio que o que nós temos certeza hoje pode virar uma incerteza de amanhã, ou seja, é preciso que a gente considere que uma situação favorável e positiva, ela pode simplesmente tomar um outro rumo e mudar completamente aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Então, assim, o mundo bunny, na doutrina, ele ensina que a gente deve estar pronto, preparado para enfrentar aquilo que é imprevisível, a ter sempre uma carta na manga, uma saída para situações urgentes e extremas, o que eu gosto de chamar de plano B, plano C, plano D, dependendo da situação. Ansios ou ansiedade. A incerteza, ela gera ansiedade no ser humano. Esse fato da gente não poder mudar certas coisas na nossa vida, isso gera uma grande ansiedade no ser humano. O senso de urgência, ele tem pautado muitas das nossas decisões, isso acaba gerando um gatilho para desencadear sentimentos de tristeza e de angústia. É por isso que tanta gente entra em depressão. As pessoas elas estão trabalhando com uma margem de erro muito maior do que antigamente, porém fazendo uso sempre de atitudes mais rápidas para aproveitar todas as suas oportunidades no mercado de trabalho. Então, diante de diversas tragédias, de notícias ruins, as pessoas elas têm se fechado dentro de uma bolha e se mantêm afastadas de tudo aquilo que causa algum tipo de sofrimento, algum tipo de desconforto. Então, essa é uma tentativa da gente criar uma falsa ilusão de que cada um de nós tem controle sobre as coisas. Não linear ou não linearidade. Planejamento a longo prazo pode não fazer mais sentido no mundo bunny. Isso acontece porque várias ações estão em curso simultaneamente e, em um mundo não linear, nós não temos controle daquilo que está por vir. Ao mesmo tempo, é difícil ver as conexões entre as diferentes coisas ou perceber que os outros projetos e procedimentos que a gente tinha, que aconteciam paralelamente ao nosso mundo anterior lá na era VUCA, ou na era VICA, eles não correspondem mais à nossa realidade. E é por isso que o mundo bunny nos coloca em uma constante mudança, mostrando que rapidamente nós teremos que adaptar a forma como nós trabalhamos para fazer parte dessa nova realidade incompreensível. Não é de hoje que nós buscamos respostas para tudo. Afinal, o que mais nós temos hoje é o que? Informações devido à internet. Só que, por outro lado, montar uma estratégia baseada apenas em dados pode não ser um sinônimo de sucesso, uma vez que a gente muda de ideia o tempo todo. Então, diante dessa realidade, com tanta mudança, com tantos acontecimentos, é fácil perder a conexão com a realidade e ter uma dificuldade em compreender o mundo no qual nós estamos vivendo. O avanço tecnológico também fez a sua contribuição em diversas áreas da nossa vida. E essa sensação que nós temos hoje é que já não é mais possível entender
a forma como as coisas funcionam. O mundo VUCA passou a ser o mundo Bunny. Buscando então os conceitos do Bunny, quando a gente fala em fragilidade, é preciso responder isso com superioridade relativa. Veja bem, nós não estamos falando aqui de superioridade numérica, até porque isso a gente nunca vai ter na segurança pública. Nós estamos falando de estratégia, através do trinômio homem, equipamento e treinamento. Sobre a ansiedade, nós precisamos orientar a tropa, demonstrando, através de exercícios simulados, através de uma gama de informações, que o risco dessas ações é imenso. Então, cada um de nós é uma engrenagem desse sistema e nós precisamos começar com a empatia, perguntando para a ponta da lança o que ela precisa. Isso proporciona segurança psicológica para quem está operando lá na linha de frente, diminuindo então as nossas vulnerabilidades enquanto unidade de resposta. Para lidar com aquilo que é incompreensível, é preciso valências na nossa tropa, como por exemplo, a transparência, a ética, a intuição, experimentação e aprender a ouvir. A gente precisa ser transparente com aqueles que estão sob nosso comando, sem rodeio e sem esconder o ouro. A maioria das mortes de policiais em serviço, ela decorre justamente desse efeito surpresa. Por quê? Porque eles não sabiam o que estava acontecendo e quem sabia ficou sentado em cima da informação, deixando ela chocar. Já a não linearidade, ela desperta a necessidade de nós termos mais flexibilidade. Nós precisamos então dar mais autonomia ao homem da ponta, e para isso é necessário estar disposto a enxergar os caminhos para realizar então essas tarefas de outra forma, além daquilo que a gente já tinha planejado. Então vamos lá, né, pessoal? Para resumir o conteúdo até aqui, a volatilidade do mundo VUCA, ela se tornou fragilidade, a incerteza virou ansiedade, o mundo complexo se transformou em um mundo nada linear e, finalmente, a ambiguidade levou a sociedade ao território do incompreensível. A modalidade de rouba-banco, chamada de novo cangaço, assim como o domínio de cidades, ela se caracteriza pelo emprego de violência e instalação do pânico e terror na cidade que está sendo tomada por esses criminosos. A diferença é que nessa modalidade, as forças estaduais elas conseguem dar uma resposta relativa para essa demanda, que é o caso do novo cangaço. O armamento utilizado geralmente é aquele fuzil calibre 7.62, o mesmo usado pelas Forças Armadas. Outra similaridade, outra semelhança com o domínio de cidades é que os criminosos eles aparecem encapuzados. O novo cangaço ele faz alusão ao movimento liderado pelo Virgulino da Silva Ferreira, vulgo Lampião, que em meados do século XIX invadia e sitiava povoados inteiros, usando violência e desafiando as polícias locais. As cidades menores geralmente são os principais alvos desses bandidos, em virtude do seu baixo efetivo policial. O objetivo principal do novo cangaço é subtrair o patrimônio dos bancos. Se eles se depararem com uma viatura, eles vão confrontar, mas esse não é o objetivo principal. Eles buscam evitar o confronto e tentar fugir somente com o dinheiro roubado, utilizando para isso miguelitos para furar o pneu das viaturas policiais durante a fuga, evitando assim qualquer tipo de confronto com a PM, já que eles também não querem morrer. Importante frisar que no novo cangaço, no domínio de cidades, é um roubo com caras que têm uma experiência muito maior do que um roubo comum desses roubos que a gente está acostumado a ver no dia a dia. Alguns são ex-militares que sabem muito sobre procedimento, sobre posicionamento do terreno, usando sempre armamento pesado à sua disposição e um preparo para eventual enfrentamento. No novo cangaço, nós temos uma atuação de organizações criminosas com uma estrutura piramidal, onde há um chefe ou líderes. No domínio de cidades, não há uma estrutura piramidal. Nós estamos falando de grupos articulados, operando em conjunto. Há corrente de pensamento entre os policiais que entendem como principal característica desse modelo, o domínio de cidade, está em capitalizar o dinheiro do roubo, mandando essa droga para a Europa ou para a Ásia. Então, conforme o Júnior e o Laurejan, que são os autores do livro Guerra Federal e o livro Guerra Transnacional, que são também os criadores do grupo de estudo Alfa Bravo, o domínio de cidades ele é uma modalidade criminal tipicamente brasileira, praticada mediante articulação criminosa com indivíduos especializados em diversas áreas, onde subjugam as forças de segurança pública, fecham vias de tráfego terrestre, dominam o espaço aéreo, usam reféns para retardar as ações policiais com o objetivo de atacar uma base de valores, bancos ou até mesmo resgatar presos. Então, nesse tipo de evento, eles utilizam clientes do banco, funcionários, transeuntes como escudo humano, mantendo eles como reféns durante a fuga. Outra diferença entre novo cangaço e domínio de cidade está no objetivo de cada um deles. No domínio de cidade, a ideia é fomentar a hostilidade subversiva contra o poder constituído, contra o Estado democrático de direito, e é praticamente um atentado terrorista. Então, pessoal, uma ação subversiva, ela deve ensejar uma ação contra-subversiva. Na subversão,
não existe esse negócio de batalha decisiva, nem rapidez de movimento para uma vitória rápida. Por quê? Porque o alastramento da subversão ele é lento. Segundo o general Barroso, o desenvolvimento clássico do fenômeno subversivo ele vai se desencadear em 4 fases com limites bem sobrepostos. São elas: a fase pré-insurrecional, que compreende a fase preparatória e de agitação; a fase insurrecional, que compreende a fase armada; a criação de um estado revolucionário; e a fase final, que é quando a gente já tem um exército regular já formado e pronto para ser empenhado em uma conquista de poder, que é o caso do domínio de cidade. O domínio de cidade ele é diferente do novo cangaço, porque ele é um fenômeno subversivo. Tá? Então, se liga que essa talvez seja a principal diferença entre esses dois fenômenos. O domínio de cidade ele pode ser comparado a uma ocupação militar, que segundo o general MacArthur é a substituição da autoridade civil pela autoridade militar, a perda do respeito próprio e da autoconfiança das pessoas, o predomínio constante e crescente do poder ditatorial centralizado, uma vez em um sistema representativo local. Ele é o enfraquecimento espiritual e moral de uma população controlada por baionetas estrangeiras, a deterioração inevitável das próprias forças de ocupação à medida que a doença do poder se infiltra na sua hierarquia. Bom, a pergunta de ouro, né? Como distinguir o novo cangaço para o domínio de cidades? Segundo o Hércules Soares Mota, esses grupos articulados, eles atuam em rede. Eles buscam freelancers do crime. Então, há entre esses integrantes uma hierarquia pontual e momentânea, sem vínculo duradouro, diferente do novo cangaço. Eles se articulam para uma ação em específico e depois dissolvem esse grupo, utilizando para isso veículos blindados, fazendo roubo a sedes de distribuição de dinheiro nos bancos, lavando dinheiro e por aí afora. Então, o domínio de cidade ele não é caracterizado apenas pelo número de indivíduos e em função também desse armamento, mas pelo seu comportamento, pela sua divisão de tarefa e pelos objetivos, que é subjugar as forças de segurança. Então, o foco de um plano de defesa, o foco das forças de segurança deve ser combater o leque de crimes associados ao domínio de cidades, que são os crimes meio ou os crimes decorrentes dele, bem como esse incalculável prejuízo para a nossa sociedade, causado tanto pela interrupção dos serviços para a comunidade, quanto pelo aumento do preço dos seguros, onerando então dessa forma toda a carreira produtiva de uma sociedade. Desses crimes decorrentes, a gente pode citar a lavagem de dinheiro, que é o principal. No caso, um montante roubado ele é utilizado para a compra de bens para os chefes dessas quadrilhas. Geralmente esse dinheiro é enviado para fora na forma de tráfico de drogas, é lavado e eles transformam isso em imóveis, em veículos. Essas organizações criminosas que praticam o domínio de cidade, elas realizam essas ações utilizando cerca de 40 envolvidos diretamente no roubo. Outra coisa que tem chamado muita atenção das forças de segurança é a utilização de drones durante o domínio de cidade. Esse recurso tem sido usado pelos bandidos para avaliar o cenário nas proximidades do banco, avisando a chegada da polícia no local. Eu vou deixar na descrição os outros vídeos que a gente fez aqui no canal sobre drone para você assistir mais tarde, beleza? Então, para fazer frente a esse tipo de crime, é preciso estratégia, é preciso desequilibrar as forças dos criminosos. Isso resume na adoção de medidas para dar desequilíbrio às forças inimigas, ou como diria Clausewitz, destruir o seu centro de gravidade e gerar uma vantagem estratégica operacional. Para você saber mais sobre esse tema, você pode baixar então o nosso artigo em PDF aqui na descrição do vídeo. O domínio de cidade ele não é uma organização ou uma associação criminosa necessariamente. Eles operam em rede através da junção de atividade especializada que rompe esse elo depois que eles fazem esse tipo de assalto. Nós temos nesse cenário os explosivistas, a galera que faz a contenção, os caras que alugam as casas com meses de antecedência e há também quem corrompa funcionários das empresas de transporte de valor, dos bancos e os caras que fazem o planejamento e por aí afora. É uma infinidade de criminoso junto. Então, no domínio de cidades, a violência ela não é somente contra o patrimônio. Via de regra, a ameaça empregada é também contra a coletividade, tentando subjugar as forças de segurança, enquanto que no novo cangaço, a violência é empregada contra o patrimônio e contra a segurança, porém sem essa caracterização de terrorismo, né? Sem querer caracterizar esse pânico na população. A gente pode dizer que nos grupos articulados do domínio de cidades não há uma hierarquia piramidal, como é o caso do novo cangaço, ou seja, o integrante desse grupo, o integrante dessa rede articulada, ele não se junta de forma estável, como é o caso do novo cangaço. Esses criminosos, então, articulados, eles seriam uma espécie de consórcio do crime, já que eles se unem durante a ação e depois cada um toma o seu rumo. O neocangaço,
existe um vínculo criminal recorrente, existe uma atuação em vários pequenos roubos, enquanto que no domínio de cidades, esses grupos eles se dissolvem depois desse evento, voltando a atuar meses depois. Existe ainda a figura do lavador de dinheiro sujo, os planejadores e muitos outros personagens que ainda não foram esclarecidos. Como coibir os crimes contra o patrimônio? O problema do domínio de cidade ele é tipicamente brasileiro. Ele ultrapassa então a capacidade de resposta das agências policiais que a gente tem. Ele é um problema que nem o jurista, nem o soldado, nem a polícia consegue resolver sozinho. Ele é um vácuo institucional, uma área cinzenta que nenhuma e nem outra instituição consegue cobrir. A gente precisa do quê? Do uso legítimo da força para conseguir vencer esse tipo de coisa. Isso porque a insurgência criminal ela é algo relativamente novo, é um termo que fica entre o fim da segurança pública e o início da guerra declarada. Essa nossa visão de segurança binária, como diria o Coronel Visacro, ela já não comporta mais os modelos criminais que a gente tem. A caixa de ferramentas das Forças Armadas ela é muito pesada. A caixa de ferramentas da polícia ela é muito leve. É como se a gente pegasse as Forças Armadas fosse um martelo e a gente quisesse abrir um celular com esse martelo. Ao passo que a caixa de ferramentas das polícias ela não está surtindo os efeitos que a gente precisava, justamente por ser muito leve. Então é como se a gente fosse tentar abrir uma lata de sardinha com as próprias unhas, coisa que não vai ser possível. Então é por isso que é preciso criar mecanismo de superioridade relativa através de uma janela de tempo previamente construída através do nosso planejamento. A informação ela é o principal ativo de qualquer exército, antecipando então dessa forma qualquer tipo de combate inoportuno ou desnecessário. A nossa única saída é a atuação multidimensional ou a atuação multiagência, combinando a guerra da informação com a guerra jurídica. A gente precisava, com urgência, de um projeto que amparasse as escolhas para poder neutralizar o criminoso numa ocorrência como essa. Então, no dia 3 de dezembro de 2020, entrou em pauta no Congresso Nacional a proposta de lei 5365 de 2020, que visa tipificar o crime de domínio de cidades. Essa lei ela visa dispor sobre matéria que é de competência normativa da União pertinente para essa modalidade de crime. Então, com o advento dessa lei, o parágrafo único do artigo 25 do Código Penal ficaria mais ou menos assim: observados os requisitos previstos no caput desse artigo, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante prática de crime. Se aprovada, essa lei iria alterar também o artigo 157 do Código Penal. Pessoal, eu não vou me aprofundar muito nessa lei, mas eu acredito que ficou bem claro a intenção dela, né? A intenção basicamente é reduzir essa sensação de impunidade através de duras penas para que o criminoso pense duas vezes antes de cometer um crime como esse. Bom pessoal, nós temos também um outro conceito de domínio de cidade que foi criado pelo Rodrigues. Ele diz o seguinte: domínio de cidades é uma nova modalidade de conflito não convencional, tipicamente brasileiro e advindo da evolução dos crimes violentos contra o patrimônio, na qual grupos articulados compostos por diversos criminosos, divididos em tarefas específicas, subjugam a ação do poder público por meio do planejamento e execução de roubos majorados para subtrair o máximo possível de valores em espécie ou objetos valiosos ou resgate de detentos em estabelecimentos prisionais, utilizando ponto de apoio para a concentração dos criminosos, artefatos explosivos, armas portáteis de cano longo e calibre restrito, e veículos potentes e blindados, rotas de fuga pré-determinados, miguelitos, bloqueios de entradas, vias, rodovias com automóveis em chamas, além da colaboração de olheiros. Resumindo tudo até aqui, essa mudança legislativa, a integração entre as polícias, o uso do atirador designado e a confecção de um plano de defesa são os 4 pilares para que a gente consiga combater o domínio de cidades, na minha opinião. Bom, para saber mais sobre a confecção de um plano de defesa, eu vou deixar também um link aqui com o nosso artigo Planejamento Estratégico no Combate ao Novo Cangaço, beleza? Pessoal, chegamos ao final do vídeo, eu espero que você tenha gostado, porque deu bastante trabalho. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento a todos os integrantes do Grupo Alfa Bravo, em especial aos autores do livro Guerra Federal e Guerra Transnacional. É isso aí, tamo junto, rapaziada. Curta o vídeo, inscreva-se no nosso canal e obrigado pela sua atenção. Um grande abraço e até logo.